Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre um importante novo acordo fechado pelo Grêmio. Vamos falar também sobre a eleição. Terminou tudo em relação à renovação de 50% do Conselho Deliberativo. E como isso impacta agora a eleição à presidência. Vários importantes nomes ficaram fora do Conselho Deliberativo. Eu vou detalhar essa situação para vocês, explicando tudo que vocês precisam saber. E vamos falar também sobre um desfalque confirmado e o time do Grêmio para o jogo da manhã deste domingo, às 11 horas, contra o Vitória na Arena, valendo 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada. Também te inscreve no canal e me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, estamos nos aproximando. Confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio. 2 vídeos por dia aqui no canal, um sempre no final da manhã e outro à noite. E claro, deixa a tua opinião sobre todos os temas, aquilo que tu tá pensando aqui nos comentários. Vamos lá, primeiro ponto, a eleição do Grêmio. Eleição do Conselho Deliberativo que ocorreu neste sábado. Algumas chapas inscritas, 6 para ser mais específico, mas somente 2 ultrapassaram a cláusula de barreira dos 15% e conseguiram eleger novos conselheiros. Primeira coisa, são 350 conselheiros. 50 conselheiros são conselheiros natos, não precisam se reeleger. Então, fiquemos com 300 para sempre renovar. Renova sempre a metade a cada 3 anos. Então, há 3 anos renovou 150 cadeiras e agora mais 150 cadeiras. Então, quem se elegeu há 3 anos não estava em votação, em eleição neste momento. Foram as outras 150 cadeiras. E muitos nomes ficaram fora do conselho, como, por exemplo, de Denis Abraão, como, por exemplo, de Fábio Floriani, que é vice-presidente do Grêmio, faz parte da atual administração do Grêmio, ele é vice-presidente eleito, né? O conselho administrativo do Grêmio hoje tem o presidente Alberto Guerra, Eduardo Magriço, Geraldo Corrêa, que também ficou fora, e entre eles o Fábio Floriani. E por que eu destaco Denis Abraão e Fábio Floriani? Primeiro porque eles podem ser candidatos. Sim, essa é uma primeira dúvida que eu já tiro aqui. Bruno, se o cara não conseguiu entrar no conselho, se a chapa dele não ultrapassou a cláusula de barreira, ele mesmo assim pode ser candidato? Sim, ele mesmo assim pode ser candidato. Basta que ele seja sócio de forma ininterrupta há 10 anos. Sendo, pode ser candidato mesmo que não seja conselheiro. Agora, por que era importante então colocar a chapa no conselho? Colocar muitos conselheiros da chapa, no caso. Porque quanto mais conselheiros você tiver do seu grupo, mais votos você terá na próxima eleição. Porque a próxima eleição ela acontece em 2 momentos. Primeiro os conselheiros votando e depois os sócios. Então, se você não tiver conselheiros do seu grupo, você não terá votos. Então, o Denis Abraão, por exemplo, ele pode ser candidato, mas ele dificilmente vai para o pátio, porque ele não tem muitos conselheiros. Ele não elegeu nenhum novo conselheiro e o grupo dele já não tinha muitos conselheiros. Pelo contrário, pouquíssimos conselheiros. Então, o Denis Abraão dificilmente vai para o pátio. Bruno, como que vai para o pátio? O candidato à presidência, ele tem agora, na eleição apenas dos conselheiros, que ultrapassaram uma cláusula de barreira também. Essa do Conselho Deliberativo era de 15%. Agora precisa superar uma cláusula de barreira de 20%. Então vamos lá. Digamos que 80% do conselho vote no candidato A, 20% vote no candidato B e os outros não tenham votos. Os 2 primeiros vão.
Digamos que um tenha 19% dos votos do Conselho Deliberativo. Não vai para o segundo turno. Tem que preencher 20% no mínimo para ir ao segundo turno, para ir ao voto do associado. Está muito claro o que provavelmente acontecerá. Denis Abraão, muito possivelmente, não será nem candidato mais, por conta disso que eu acabei de explicar. Aí vocês vão me dizer, tá, a chapa do Marcelo Marques, ela colocou muitos conselheiros, então ela é a favoritaça. Sim, mas a do Calef também. Mesmo que o Calef tenha feito apenas 15,1% dos votos. Porque, lembrando, renovaram 50% do conselho. Há 3 anos, quando renovaram os outros 150 conselheiros, a chapa que é hoje do Calef, que é a chapa do Derlei, colocou muitos conselheiros. É importante dizer que nem todos ainda apoiam o Derlei e, portanto, o Calef. Muitas migraram para outro lado, inclusive para a chapa do Dutra. Não apoiando o Dutra em si, mas querendo muito apoiar o Marcelo Marques, que até então seria o candidato. Acho que deu para entender, né? São muitos conselheiros, portanto, agora, com o Dutra, muitos conselheiros com o Calef. O Dutra deve fazer a maior parte, talvez com uma larga vantagem, dos votos no primeiro turno. Mas mesmo assim o Calef vai para o segundo turno para o voto do associado. A minha dúvida ficará se alguém da situação conseguirá romper a cláusula de barreira. Porque muitos dos grupos, a maioria esmagadora dos grupos que apoiavam a situação, o grupo do presidente Alberto Guerra, não apoiam mais. Foram apoiar outros grupos. Então é bem possível que a situação não consiga ir. A situação que não terá o presidente Alberto Guerra como candidato, isso é praticamente certo, e há uma dúvida de quem será o candidato. O Fábio Floriani, ele mesmo disse que ele pode ser o candidato, mas também pode ser o Eduardo Magriço, também pode ser o Alexandre Rossato, eu diria que é o favorito, o atual vice de futebol. Há quem diga que pode ser o Baidec, que aliás estava concorrendo ao conselho e também não conseguiu entrar, não é conselheiro, mas me parece que eles terão dificuldade. Independente do candidato, eles terão dificuldade para ir para o pátio. Muito provavelmente o associado terá 2 alternativas, Antônio Dutra Júnior e Paulo Calef. É importante dizer, a chapa 2 colocou 120 conselheiros, mais 24 suplentes, fez 61,61% dos votos. Essa chapa do Marcelo, do Dutra, do Rigo. A chapa 6, que é a chapa do Calef e do Derlei, fez 15,1%, como eu já havia falado, colocou 30 conselheiros, mais 6 suplentes. A chapa 1, que é a do meu amigo Michael Matiello, uma chapa com muitos nomes interessantes. Eu gostaria muito que essa chapa tivesse colocado conselheiros, seriam bons conselheiros, mas não conseguiu, fez apenas 8,3% dos votos. Chapa 4, 6,51%, chapa 3, 4,61%, e a chapa 5 foi a menos votada. A chapa do Denis Abraão foi a menos votada. 3,9% dos votos apenas. Beleza? O Marcelo Marques mandou um recado para a imprensa, através do seu assessor. O Marcelo Marques está fora totalmente da política do Grêmio. Mesmo que a chapa tivesse o seu nome e também do Rigo, e com certeza isso fez toda a diferença, puxou muitos votos, ele garante, através do seu assessor, que não vai apoiar ninguém. Ninguém será apoiado por Marcelo Marques. Marcelo Marques não vai apoiar Antônio Dutra Júnior, que era o cara da mesma chapa, e não vai apoiar, obviamente, também nenhum outro candidato. Marcelo Marques não vai apoiar ninguém. Marcelo Marques, inclusive, está se mudando. Ele já está há vários dias em São Paulo e estará fixando residência em São Paulo, porque está montando lá uma nova sede da sua empresa, a Marquespan. Marcelo Marques está cuidando da sua empresa, da sua vida, da sua família, da sua saúde mental, que ficou bastante complexa, eu diria assim, né? Não sei o termo exato para usar, mas ficou com problemas e ele está descansando, ele está se recuperando, já está muito melhor, segundo pessoas que são próximas a ele, mas ele não quer mais participar de processo político do Grêmio. O Marcelo entende que já ajudou e muito com a compra da Arena,
e realmente ajudou e muito. Ele doou a Arena para o Grêmio. O Marcelo merece, no mínimo, uma placa de consideração, de agradecimento, merece uma grande homenagem. Depois que terminar toda essa situação política, de eleição, etc., o Marcelo tem que ser chamado na Arena para uma grande homenagem. É isso que ele merece. Ele não é obrigado a ser presidente do Grêmio. Eu sei que ele falou muitas coisas que geram uma frustração, mas o Marcelo não tinha ideia, se emocionou, se animou demasiadamente. Depois que viu a realidade, viu que não seria bom para ele. Além da compra da Arena, ele colocou 10 milhões de euros na mão do presidente Alberto Guerra, vai receber sei lá quando, mas esse foi o combinado, tá tudo certo. Ele investiu demais no Grêmio. Demais no Grêmio. E ele viu que talvez tenha dado um passo que não deveria ter dado, pensando na saúde financeira da sua empresa, da sua família, etc. Marcelo, muito obrigado por tudo. Eu não vou ser aqui um mal agradecido, dizer, pô, Marcelo prometeu e não cumpriu. Acontece. Vamos valorizar o que ele fez, ao invés de ficar reclamando do que ele poderia fazer, porque ele não tem obrigação de fazer. Então, muito obrigado por tudo que você fez ao Grêmio, Marcelo, e ele ainda pode ajudar o Grêmio. Eu imagino que depois que toda essa história passar e se desgaste, ele estiver bem mais tranquilo, ele vai ajudar o Grêmio, independente do presidente, como já ajudou em outros momentos. Mas talvez não seja tão para breve, já que ele gastou tanto com esses pontos aí que acabei de lembrar. Beleza? Marcelo não vai apoiar o Dutra e não vai apoiar nenhum candidato nesta eleição. Teremos um páreo muito forte entre Antônio Dutra Júnior e Paulo Calef, os dois principalmente. Beleza? O acordo que foi fechado pelo Grêmio. Mas antes eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros tem o lugar apropriado para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, porque é uma empresa de confiança que está há muito tempo no mercado. Matiello Corretora de Seguros, para tu fazer o seguro e ficar tranquilo na hora do sinistro, eles cuidam de toda a burocracia e pagam corretamente todas as coberturas contratadas. Matiello Corretora de Seguros. Vamos lá! O Grêmio renovou o contrato do Alisson, o atacante jovem da base, e inclusive anunciou isso já de forma oficial. Um grande acerto, novo vínculo do Alisson com o Grêmio até 2029. Alisson precisa ganhar força por toda a qualidade que tem. É o futuro do Grêmio, dará resposta muito positiva dentro de campo e logo, logo, tenho certeza, também para os cofres do clube. Alisson, acordo fechado com ele, novo contrato, renovado até 2029. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.